Boa tarde, pessoal. Hoje é 6 de outubro de 2022, 17h08. Estamos aqui na nossa jornada heideggeriana, ontológica, para o estudo do parágrafo 64, cura esse mesmo. Lembrando que daqui para frente, quem quiser responder a chamada é tudo pelo WhatsApp, porque a nossa querida monitora Marcela está tendo compromissos na faculdade, né? Então é só entrar no WhatsApp e fazer a assinatura, tá? Eu reposto o link aqui sem problema. Ah, você pode pôr? Se ela mandar no WhatsApp, eu reposto aqui. Ah, tá. Então tá. Enfim, hoje a gente vai ter, conforme combinado, né, a facilitação do Guilherme, sempre muito dedicado e, refle, e, e refle, refle, Reflexivo. reflexivo. Reflexivo! Reflexivo. Tá vendo? Olha como você é uma pessoa tão singular, Guilherme, que você evoca de mim vocábulos elaborados do meu vernáculo. Gostou? Mas tem que ser alguma coisa como suculenta. Com suculenta. Eu já falei, eu sou negócio aí de deglutível. reflexivo, não gostei. Eu sou Isso é uma piada interna, deglutível. porque quando eu conheci a Yara, eu abri um... Tem que colocar isso porque está gravando, né, Yara? Então, agora, a gente organizou uma festa de talentos na universidade, era um desfile, como se fosse um circo, assim. E quando a Yara passou, com vocês, a suculenta Yara. Eu nem conhecia a Yara, fazia um mês que eu estava na faculdade. Ficou no folclore. Enfim. Conosco, com vocês, conosco, a magistral facilitação do Guilherme. Isso aí, Guilherme. Vamos lá, gente. Boa tarde, sejam bem-vindos. Hoje eu vou fazer algo que é extremamente raro para mim, eu vou tentar ser sucinto. Vamos ver se isso vai dar certo ou não. Bom, hoje eu vou facilitar, né, o parágrafo 64, cura em si mesmo. Heidegger vai começar esse parágrafo dando para a gente, né, a estrutura formal da cura, né? Que é anteceder-se a si mesmo, ou seja, articular as êxtases temporais, né? Passado, futuro e presente, em um mundo, que é no mundo que nós estamos jogados, enquanto há um ponto ser junto a um ente, e está mudando o que vem ao encontro. Ou seja, a cura é a estrutura do lidar com as coisas da maneira como elas aparecem para a gente no mundo no qual nós estamos. Ele, então, vai discutir com a gente, né, que se pode adquirir essa concepção da cura, né, desse tipo de modalidade que nós temos, né, através da condição do anteceder. Pois essa condição, ela permite embarcar todo o projeto do ser humano, porque o ser humano, né, dentro da estrutura do antecedência, como eu disse previamente, né, ele antecede o futuro no presente a partir da sua constituição do passado. Assim, ele relata que ele foi usado até aqui, né, a questão do eu e do si mesmo como uma estrutura sem se abarcar sobre isso, né, dentro do vernacular corrente da linguagem. E ele traz, então, começa, então, a problematizar essa questão, né, dizendo, e eu cito, manifestadamente, só enquanto esse ser for ele mesmo e suas possibilidades em especial, enquanto eu sempre sou esse ente. Aparentemente, o eu sustenta numa coesão a totalidade do todo estrutural. Na ontologia desse ente, o eu e o si mesmo foram desde sempre concebidos como fundamento de sustentação, substância e sujeito. Nós temos, então, a essa colocação dessa dúvida, né? O eu sustenta o acontecimento humano que cada um de nós somos? Ele, então, propõe, né, uma certa aproximação, né, para procurar na sua hermenêutica, né, o nexo entre a cura, que é esse antecedente a si mesmo enquanto ser junto a no mundo, e o si mesmo, a estrutura daquilo que nós mesmos somos. Né?
Ele parte, então, dessa análise remetendo a Kant e, por sua consequência, Descartes, que pensa, né, que o si mesmo ele tem uma certa simplicidade, né, de substância, de personalidade. Eu sou aquilo que eu sou, né? Isso é um resquício da lógica de Descartes, do res cogita, né, e da resistência. Eu penso, logo existo. Aí a estruturação de toda a relação humana que nós temos até hoje, né? Heidegger tem esse conceito que nós não temos aqui, né? Mas eu acho importante lembrar, que é a ideia da tradição encurtada, né? Por mais que Descartes tenha pensado isso há 500 anos atrás, essa ideia ela está vigente hoje, dentro dos nossos modos de organização desse mundo. Heidegger, então, né, vai colocar em xeque essa ideia que é o eu que sustenta o acontecimento humano, e eu sinto dessa vez, né, da página 403. O eu é uma mera consciência que acompanha todos os conceitos. Com ele, nada se representa a não ser um sujeito transcendental do pensamento. A consciência em si não é tanto uma representação, mas uma forma de representação em geral. O eu penso é a forma de apercepção que precede e adere a toda experiência. Então, em toda a investigação, seja ela fenomenológica, fenomenológica não, né? Filosófica, científica natural, a própria psicologia, ela tem todos os seus pressupostos a ideia de um eu organizado que é o detentor da ação e da experiência. Esse eu, esse sujeito, essa consciência, essa personalidade, se você quiser escolher esse tema, é o ser que posiciona a experiência. Todas as nossas experiências dentro do paradigma da tradição, ela acontece porque eu sou o detentor da minha vontade, do meu livre-arbítrio, e retiro das experiências do mundo, né, o que elas significam. Fenomenologicamente, isso não existe. Não é possível, como Heidegger logo vai dizer em seguida, né, a partir de Husserl, eu penso, mas eu sempre penso em algo. Há aí uma relação intencional, né, husserliana, que todo noema corresponde à sua noese, né? Isso quer dizer, todo objeto tem o seu observador. Nesse tipo de experiência, né, a ideia do eu penso, da consciência autônoma e autática, né, que nós temos, não encontra lugar, porque o que eu sou depende daquilo que eu estou em relação, lidando no mundo. Assim, podemos pensar que a ideia do eu, de personalidade, do eu penso, é um modo próprio de se lidar com si mesmo, porque é o modo que nós temos a partir da decadência do ser, né, jogado no mundo, é o modo da tradição encurtada, mas, entretanto, é possível, a partir de uma análise do acompanhamento do fio fenomenológico, você pensar na ideia do que o Heidegger vai dizer por fim, né, na página 407, da consistência de si mesmo. O que é um princípio de autoconsistência? Posso eu me identificar a partir dos meus atos existenciais, do pôr em vista o meu modo de ser, que eu continuo sendo aquilo que eu sou, né? Assim, eu vou citar o final da página 407. A cura não precisa fundamentar-se em si mesmo, mas como constitutivo da cura, a existencialidade propicia a constituição ontológica da autoconsciência da presença, ou seja, como nós estávamos falando até agora, né, o ato da consciência é o se ater à própria condição existencial do ser. Em plena correspondência com o conteúdo estrutural da cura, pertence-lhe também o ser estar faticamente na decadência da consistência do que não é si mesmo. Ora, então nós temos essas duas possibilidades, né? Eu posso ser um ser que pensa, né? Segundo
a lógica kantiana, cartesiana, ou eu posso me constituir a partir desse apropriamento de mim mesmo na minha relação. Nisso, nós podemos, então, desejar outros modos de ser, ao invés dessa consciência autêntica e autárquica, que acha que é posicionadora da sua vontade e faz aquilo que quer com o mundo que tem. O que, novamente, né, vai completamente de oposto ao pressuposto fenomenológico heideggeriano, né, de que nós somos seres avançados. O que nos define muito mais do que nós mesmos é a nossa relação com o mundo. E nessa relação com o mundo, o eu tem muito menos espaço e é muito mais definido pela nossa própria relação com as coisas e com os outros. Eu poderia trazer um exemplo, mas eu acho que eu não vou trazer um exemplo. Como eu disse, eu prometi ser não característico e ser sucinto. E estamos abertos para discussões, né? Vamos lá, gente, por favor. Muito obrigado em nome do coletivo, Guilherme. Quem gostaria de compor? As pessoas conhecem Descartes aqui, gente? Alguém já ouviu falar do Descartes? Quem conhece, quem desconhece Descartes? No Série Tempo 1, a gente falou sobre. Eu acho que, se vocês quiserem, a ideia de retomada do Descartes é a questão da substância, né? Nós encontramos, nós precisamos, é necessário ter esse eu, que é o nexo de toda e qualquer relação com o mundo. Aí ele vai dizer que não. O que é necessário é acompanhar as relações no seu fluxo. Você não precisa ter um nexo casual, como o eu, a consciência de si, em termos cartesianos, né, a res cogitans, como posicionador. Né? O problema de Heidegger é sempre a substancialização das coisas. Né? Nós não somos substâncias, nós somos ação. Para quem não sabe, Descartes ele buscava, enquanto físico, matemático, ele queria buscar a verdade absoluta mesmo, das coisas, do mundo, né? E ele partia do pressuposto que os nossos sentidos, os nossos desejos, as nossas percepções individuais nos iludem, né? E a gente tinha que buscar o pensamento puro. A única coisa que poderia nos orientar é um pensamento matemático absoluto, que desgarrado dos nossos sentidos, porque os nossos humores mudam, as nossas vontades mudam, nossos desejos mudam, né? E aí ele cria toda a base do pensamento científico moderno, né? Unitário, isolado, objetivo, né? Só que aí vem a fenomenologia e vai dizer, o Descartes apenas se esqueceu de um detalhe, que o eu que pensa está encarnado no mundo, né? Está encarnado num corpo, né? Que o pensamento tem um corpo e que está num chão de mundo, né? O pensamento ele não é algo que paira, não é um fantasma que paira. Então, renegar a percepção é renegar a fonte originária do pensamento, que é a presença do sujeito no mundo. Né? Isso, de alguma forma, está presente aí no Heidegger, né? Na medida em que ele valoriza esse devir, né? esse fluxo da presença. Né? Guilherme levantou a mão? Já que a gente está um pouco estudante, eu vou acabar dando o meu exemplo, né? Que eu tinha até um pouco preparado, né? Que é um exemplo factual. A questão quando nós pensamos no eu e na personalidade é que nós tentamos reduzir a complexidade da existência a alguns certos fatos. Quando a gente diz o que eu sou, nós tendemos a achar que são as coisas marcantes da nossa história que definem quem nós somos. Mas muito pelo contrário, como Heidegger mariamente disse, né? O que define quem nós somos é a consistência dos nossos atos. E eu tenho um exemplo muito bobo, que para mim foi muito ilustrativo,
é que na minha faculdade, o TCC era em grupo, né? E no último ano a gente estava todo mundo fodido tentando empreender aquele TCC. Só que entre todos nós, o meu grupo era o que era o mesmo fodido. Porque a gente tinha companheirismo, a gente tinha. Eu era o líder, eu delegava bem as ações, eu achava que era isso, que estava dando tudo certo, eu consegui dar coisa da, dar tudo certo, consegui organizar, eu conseguia manter todo mundo amigável, tudo bem. Chegou um ano atrás, eu fui encontrar uma menina desse mesmo grupo, e a gente foi conversar sobre isso, né? E dentro dessa conversa, a gente começou sobre isso, ela parou, ela me olhou, ela falou: você acha que foi isso que deu certo? Ela falou: não, a gente deu certo porque eu ia dormir às 10 horas todos os dias. Esse foi o ato que coincidiu, atenuou e causou o bem relacionamento. E quando eu ia dormir, todo mundo ia dormir. Então todo mundo bem dormindo sempre. Então, não foi a minha capacidade de liderança, o meu carisma, o meu organizamento pessoal. Não, foi o fato que eu consistentemente vou dormir às 10 horas da noite. Quando que eu vou achar que isso sou eu e é importante para aquilo que eu sou? Jamais. Eu nunca iria pensar nisso. Mas isso é. Guilherme dorme às 10 horas. Isso foi muito importante para a Constituição minha. Né? Eu jamais nem pensar. E é isso que não cabe no eu, no sujeito, na subjetividade. Porque a gente exclui, a gente só coloca o que é importante. A gente não sabe o que é importante sobre nós mesmos. Tudo é. Que nem psicoterapia. A terapeuta fala uma frase que para ela não tem tanta relevância, vai ver para o sujeito lá, mudou o destino, né? Psicoterapia é muito assim. Tem sentido para você, gente? Porque o que está em jogo é um tipo de sujeito, né? Um sujeito racionalista, somos nós mesmos, tá? A gente fala em Descartes, a gente está falando da gente. Somos sujeitos racionais ou sujeitos perceptuais? Uma pergunta dinâmica aí para vocês, né? Vocês se enxergam mais como pessoas que incorporam seus sentidos ou que ficam segurando a vida com a cabeça? Quem gostaria de compor? Eu não sei se eu vou responder essa sua pergunta. Eu acho que às vezes eu me deixo levar pelas duas coisas, ora mais para um lado, ora mais para o outro, depende da situação. Mas no último encontro nosso, eu fiquei com a questão da cura, que cura o cuidado, cura o cuidado. E eu fui atrás, e eu acho que eu queria compartilhar um pouquinho, né? Eu fui atrás porque quando ele fala de cura, ele usa a palavra, eu não vou falar em alemão, mas eu vou falar em português. É a palavra sorge, que pode ser outro som em SORGE. E aí eu estou vendo aqui as traduções do que eu estou lendo para essa tradutora, mas aí eu achei nela o que ela no CNT por como que ela separa cuidado de cura. E aí eu vou dar uma lida aqui, porque depois eu quero comentar, vou ter que colocar aqui que eu estou meio ceguinha essa. Então, quando se pretende remeter para o nível de estruturação da presença em qualquer relação, usa-se sempre o termo cura, pois indica a constituição ontológica. Quando, porém, se quer acentuar as realizações concretas no exercício da presença, usa-se a palavra cuidado e seus derivados. Achei legal, porque agora eu vou conseguir entender melhor, né, uma coisa da outra aqui no livro. Yara, repete para a gente, por favor. Tá. Então, quando se pretende remeter para o nível de estruturação da presença em qualquer relação, usa-se sempre o termo latino cura, pois indica a constituição ontológica.
Quando, porém, se quer acentuar as realizações concretas do exercício da presença, utiliza-se a palavra cuidado e seus derivados. A estrutura do ser é a cura. Isso. E essas realizações, essas... O instrumento que ele fala da ocupação, seria? Será que seria? Não, sorge, besorgem, forsorgem, né? Que é o cuidado, ocupar-se e preocupar-se. Porque a tradução de sorge é, se for nós queremos sair desse negócio, é lidar. O ser lida com as coisas, né? Ele pode se lidar se ocupando, ele pode lidar se preocupando. Sim. Né? Que o ocupar é com os objetos e o preocupar-se é com os outros. Né? É como eu disse, cura é cuidado, você sabendo que o importante é você saber que é sorge no original. É sorge. Mas eu achei interessante porque aqui ela está colocando quando que ela vai usar cuidado e quando ela vai usar cura. Então, eu acho que isso facilita na leitura. Apesar de que outros autores usam sempre sorge como cuidado, ela está pontuando aqui, o que ela está entendendo. Eu acho que o problema, né, se ela for substituir ocupar-se por cuidado, que é o que dá aqui para aparecer, o que aparece, né? O que eu entendi aqui é que quando é esse concreto, ela usa cuidado. Que é ocupar-se. Ocupar-se. Ou preocupar-se. Sim. Né? Aí, Yara, a gente abaixa o língua e fala que ela fudeu com todo mundo. Ô, Guilherme... Porque aí ela faz a mesma coisa que a outra tradução de Ser e Tempo. Que a outra tradução de Ser e Tempo, o cara trocou existencial por existenciário. Então, toda vez que ele fala existenciário, a gente tem que entender como existencial. Toda vez que ele fala existencial, a gente tem que entender existenciário. Aí eu fico assim, por isso que o meu supervisor fala, não tem tradução boa em Ser e Tempo em português. As duas tá ruim. Então, eu agora entendo didaticamente ao ler o que ela quer dizer. Agora, se eu vou no outro, ele diz assim, esquece o que essa mulher falou e é tudo cuidado. Mas sabe, Yara, é tudo cuidado. É tudo cuidado. Mas sabe, Yara, você me fez perceber uma coisa. É por isso que toda vez que eu pego algum texto para ler, eles colocam a palavra em alemão junto. Porque ninguém sabe do que estão se falando. Então, é o que eu tenho feito ao ler, eu tenho olhado a palavra em alemão, eu simplesmente humilde, né? E agora eu acho que eu descobri um dicionário em alemão legal que ele traduz, parece que mais próximo, pelo menos do autor americano que eu estou lendo. Né? Parece que ele traduz mais próximo. Enfim, eu senti com essa sensação, mas agora, ao ler, eu vou pelo menos entender o que a mulher desse livro que a gente está querendo dizer. Tá? Eu vou colocar a minha percepção, não é teoria. Né? Eu acho que o cuidado é um fazer-se, é um tornar-se, é um vir a ser, né? Entendeu? É uma certa composição com a vida, né? E a cura, nesse fazer-se, nesse vir a ser, o ser vai se consolidando, vai se sedimentando, vai se curando, né? Essa é a terceira. Agora, e nisso que você está dizendo, Fernando, né, nesse resgate que você faz do Descartes, eu acho que assim, logo no início ele coloca uma frase que eu achei bem interessante, que a estrutura da cura chegou à seguinte fórmula existencial: preceder-se a si mesmo em um mundo, enquanto ser junto a um ente intramundano que vem ao encontro. Então, esse preceder-se, não foi só eu vi em algum lugar, que isso seria um projeto, o antecipar-se seria esse ser com um projeto. Agora, não é um ser com um projeto isolado, então ele está junto a. Então, é um ser que está no mundo. Sim, eu acho que vai até o contrário dessa pureza aqui posta por Descartes, porque se ele está fazendo um projeto, ele se antecipa,
e se ele está junto a, ele se suja no meio disso, né? Não, o Descartes é um puritano, né? Metodológico. A Amiel levantou a mão. Boa tarde, Amiel. Vamos te ver. Boa tarde, tudo bem? Está me ouvindo bem? Então, é interessante a forma aí que a Yara colocou, né, de ler com o alemão junto. Sinceramente, eu acho o alemão uma língua muito difícil. Acho uma língua assim que você vai juntando palavras, que vai fazendo não sei o quê, aí várias palavras, tudo, que juntando dá uma só. Aí a palavra ficou gigante. Nossa, meu Deus, é tudo isso aqui. Mas o alemão, sinceramente, se ler em inglês, sinceramente, já é às vezes confuso, porque apesar de pensar numa outra língua, você está muito nativo, né? Então, nativo no português, aí você vai tentar fazer tipo aquele arranjo, né? Sujeito, verbo, predicado, que nem sempre funciona desse jeito, né? Em muitos livros, principalmente livros muito teóricos. Esse livro, então, nem se fala. Mas eu fiquei pensando um pouco sobre. Você estava falando de ser e fazer, e aí eu fiquei pensando, mas jogar essa pergunta assim: o fazer é para si, mas também é um fazer para o outro? O que eu falei foi uma percepção, né, Amiel? Não tem o rigor do Heidegger, né? Entendeu? Né? Tem essa questão, tem várias dimensões do ser, né? Tem a questão da gente tomar consciência, né? Nesse projeto, né? Que nem a Yara falou, nesse projeto existencial, a gente pode. Primeiro, nós estamos projetados no mundo, então nós estamos entranhados no mundo, então a gente não já dissolve a noção de um eu encapsulado, de um eu fechado, né? Então nós somos mundanos, né? Seres no mundo, né? Isso, e por um sistema cartesiano de racionalidade, a gente acaba achando que a gente é um certo SIC-RG, que você é um outro SIC-RG e que o Guilherme é outro SIC-RG, entendeu? Nós somos entranhados no mundo, né? A gente tem essa conexão, né? Porém, do ponto de vista enquanto presença no mundo, por sermos mundanos, a gente nasceu da barriga da mãe, a gente foi lançado no mundo, lançado nesse processo de publicidade, né? Da gente estar entranhado no mundo, né? E isso, em algum momento, desde que a gente é bebê, né, a gente acaba, em algum momento, se interrogando sobre o que somos nós, né? E esse é o movimento de tomada de consciência, né? Não consciência no sentido psicanalítico, né? O Freud ele não tem reserva de mercado da palavra consciência, né? Consciência no sentido de consciência perceptiva, né? A gente vai tomando consciência no sentido da gente se apropriar e construir o nosso ser próprio, né? Nossa singularidade, né? A gente pode fazer isso. Enquanto tem pessoas que vivem na impropriedade, né? Vivem justamente nesse público, no impessoal do público, né? E as pessoas que vão construindo o seu ser próprio incomodam muitas vezes as que vivem na impessoalidade, né? Vivem na publicidade, né? Isso tem efeitos políticos, tem efeitos éticos, né? E por isso é uma questão. No encontro passado, o Heidegger mesmo colocou que é algo violento a gente ter que se desentranhar do público, né, para buscar uma singularidade, né? É algo que a gente tem que se desentranhar. Eu acho bom de ler coletivamente. Eu já tinha lido esse livro, né? Mas quando a gente lê junto, a gente vai descobrindo, né? A gente tem que se desgarrar, né? Desentranhar, mas ao mesmo tempo a gente vai continuar no mundo, né? Entendeu? Vai continuar lançado nessa publicidade, né? Então tem essa tensão constitutiva e ao mesmo tempo de resistência entre o ser no mundo.
O Guilherme levantou a mão? Eu acho que eu gostaria de falar duas coisas. Começar pelo final. Eu acho que é sempre público aquilo que nós pensamos, né? Porque eu lembro bem no seminário de Zollinger, Heidegger vai dizer, né, que o tempo torna público a interioridade do outro, porque você consegue, ao estar junto com o outro e olhar para ele, né, você consegue perceber se, por exemplo, ele está triste, porque a passagem do tempo para alguém que está triste é diferente de alguém que está alegre, né? E você percebe quando o outro está em uma sintonia diferente de uma sintonia do tempo do mundo comum, né? Por isso, né, estados de humor interiores são sempre estados de humor públicos, porque isso é a coisa da afetividade, né? Eu só diria, né, que pensando heideggeramente, né, não há nada que você faça ou deixa de fazer que não tenha uma referência ao outro. Porque como nós sempre estamos no mundo, né, tudo que nós somos, vamos vir a ser, e já deixamos de ser, tem uma referência ao outro. Porque, afinal, né, e um outro pensador, né, que é o Sloterdijk, né, ninguém vem à vida desacompanhado, estamos sempre desacompanhados, né? Nós estamos sempre juntos com alguém. E eu só diria, Fernando, que é muito antes de alguém sequer engravidar, né? Porque a ideia pública de se ter uma criança, ela já cria projetos. Sim. Sabe? Muito menos de as pessoas existirem, elas já existem, né? Elas já possuem convicções, elas já possuem lugares na vida dos outros, né? Sim. Sendo isso de uma pessoa com útero que odeia crianças e acaba engravidando, sendo alguém que não tem útero e gostaria de engravidar. E a própria ideia de engravidar ou não, né? A própria ideia de engravidar, né? O que o Heidegger fala, e é muito interessante, a ideia do discurso é que tudo possui referência aos outros, né? Nós podemos estar sozinhos no meio do mato, mas estar sozinho no meio do mato ao saber que a árvore se chama árvore, eu já tenho relação humana, porque a árvore é um conceito humano. Sim. Amiel, por favor. Então, né, essa coisa que vocês estavam falando, eu fiquei muito pensando assim, como eu tenho, acho que o privilégio, talvez, de sair da minha sessão e já vir para cá, que é muito assim, aí eu fui influenciado, né? E eu estava discutindo muito essa coisa do eu e o outro, né? E eu estava pensando numa metáfora que eu acho que cabe muito bem para essa Constituição. A gente pensar de que nós estamos numa... Sabe aquela parque de diversões que tem sala de espelhos? Sim. É mais ou menos isso. A nossa Constituição você vai se vendo por formas côncavas, convexas, né? Lembra das aulas de física do colegial? Lente côncava e convexa. É isso, né? Porque, na realidade, um dia você vai se ver fortão, grandão. Um dia você vai se ver bem menor. E essa Constituição, eu acho que ela trabalha com uma coisa que é muito importante, né? Saber se equilibrar no meio dessa balança, porque eu acho que isso não é uma coisa muito fácil de se fazer, mas lembrando que a religião ela tem uma coisa nesse sentido, né? Quando ela fala assim, olha, você vai morrer para si e vai viver para o outro. O outro pode ser um Deus, pode ser sei lá o quê. No caso, a religião coloca um Deus, né? Mas eu fico a pensar de que eu não acho que esse outro só precisa ser um Deus. Pode ser qualquer outro.
pode ser uma outra pessoa, sua esposa, sua namorada, namorado, ou sei lá, seu plano que você está fazendo para amanhã, para daqui a 10 anos. Meu plano é construir esse outro. E na construção desse outro eu vou tentar, né? E eu acho que é um desafio, porque quando Aristóteles que diz, né, que o ser humano é um ser racional, ele não só um ser racional, ele vai dizer também que é um ser social. Então, assim, ele não é autorreferente, ele é a mais do que autorreferente, ele se refere também ao outro, porque através do outro e através de si próprio é que ele vai poder tentar entender quem ele é, porque não tem como você só ser um autorreferente a si próprio, porque até estava falando para ela que uma terapeuta estava falando para ela que mas aí você pode fazer o seguinte, você pode sair da cidade e morar numa caverna, e aí lá você vai ficar só você, e aí, não, aí eu lembrei, né, que na realidade vai ter um outro, vai ser não só você, mas vai ser as plantas, os animais, você vai se ver nessas coisas também. Então, não há possibilidade de você ser só um autorreferente. É impossível. O momento que isso acontecer, você me avisa que o ser humano aí total autorreferente, não precisa do outro, aí nós vamos começar a partir para outros planetas. Tua fala é muito coerente, né? Nós somos no mundo, né? A gente sabe uma frase muito simplesinha, mas eficaz, né? Nós sabemos quem nós somos porque os outros nos denominam pelo nosso nome, né? Faz parte da base da identidade, né? O dentro vem de fora, né? A noção de eu fechado é um equívoco da psicologia clássica, né? Nós somos muito porosos. Muito porosos. Mais alguma questão, pessoal? Parecia que a Yara estava na fila. Quem? Yara? Quem? É engraçado. Eu me perdi, eu esqueci o que eu ia falar. Então, eu me envolvi na sua fala e falei, e agora? Eu vou tirar a mãozinha, porque esqueci. Coisa da idade. Olha, eu posso dizer que não é esse negócio de idade, não, porque eu tenho 40 anos, mas eu sou super esquecido. Mas sou super esquecido desde os 20. Então, assim, eu acho que eu já nasci com alguns problemas nos parafusos, entendeu? Então, eu não posso me garantir por mim. Olha, sinceramente, assim, eu lembro o que eu comi ontem, mas não lembro o que eu comi anteontem. Qual foi o almoço de anteontem? Não lembro mais. Mas tudo isso, essa ontologia do Heidegger, né, faz o link entre existência, temas que são chave em outros grupos de estudo, que até a gente fez de sexualidade e as questões identitárias, né? Acho que tem esse tripé, né? E, obviamente, tudo isso é atravessado pelo político, social e ético, né? O existencial, o sexual e o identitário, né? É preciso entender essa dinâmica, porque é importante as políticas de identidade, as políticas de sexo e sexualidade, né? Mas às vezes a gente encontra a resposta no fundo do ser, né? Na questão da presença, né? Acho que um reforça o outro, um reforça o outro. Por isso que o Magnus faz parte, por isso que a gente tem esse grupo fantástico aqui.
né? Enfim. Eu acho que, nesse sentido aí, é só lembrar que, assim, o primeiro outro de referência que a gente tem é os nossos pais, né? Sim. E depois a gente vai construindo. Ao mesmo tempo, é muito engraçado, porque você tenta se construir a si próprio, achando, não, agora eu mesmo, tal, mas você está carregado de outros, você não é só você. Não dá essa oportunidade de você ser, olha, serei autorreferente de mim próprio, vou esquecer tudo, todos os outros e você, eu pelo meu próprio olhar. Então, só uma pergunta, por acaso o seu próprio olhar não será também enviesado pelos outros? Sim, essa noção de eu encapsulado está errado, né? E que nem no encontro passado, quando o Heidegger falou alguma coisa assim, escreveu, né? Que nós somos anteriores a nós mesmos, né? Anterior a si, né? E que esse si é o espaço mais distante da gente mesmo, né? E que vai estar de alguma, enquanto tiver horizonte, enquanto tiver futuro, vai estar sempre escapando também, né, Miel? A gente vai construir um ser próprio e a gente escorrega no tempo, o ser escorrega no tempo. A gente está sempre escapando da gente mesmo. Isso exige até digamos, uma concentração maior no sentido da gente focalizar o que é próprio, né, para a gente, né? Enfim. O espaço, não sei se é espaço a palavra, né, mas a dimensão mais distante da gente mesmo somos nós mesmos. O Heidegger falou alguma coisa assim, não foi, encontro passado? Porque para estar sempre assim, a gente é antecipado a gente mesmo. A gente vai se projetar no mundo, se projetar nas nossas escolhas, viver a angústia das nossas escolhas para a gente, aos poucos, ir conseguindo se apropriar da gente mesmo no mundo, né? E por um lado, a abertura que propicia esse encontro, ao mesmo tempo, é onde a gente escapa, onde a gente escorrega, onde a gente desliza. O que o Heidegger chama de decadência, né? A gente está decaído no mundo, né? Então, sempre inacabado, né? Por isso que, assim, às vezes a pessoa diz, não, eu vou fazer uma situação X ou uma mudança Y e tem ainda uma ilusão meio fabulosa que vai ser feliz para sempre. Não, os processos sexuais, identitários e existenciais estão sempre escorregando. Né? Às vezes o importante mais é o processo propriamente dito do que achar que vai chegar em algum lugar. Vamos viver a caminhada, né? Aprender a caminhar caminhando, né? Só existe em filme da Disney, né, Miel? Todos viveram felizes para sempre, e aí o filme acaba, porque se continuasse, né? Se fosse um filme sem fim, né? Coitada da Branca de Neve, os 7 anões e o príncipe, depois do fim do filme. Tem no Instagram umas gravuras assim do cotidiano da Branca de Neve com o príncipe, da Cinderela com o príncipe, né? Umas coisas assim meio escrachadas, né? Vocês já viram assim? Não. Dia a dia cuidando das crianças, umas coisas assim, uma paródia, entendeu? Como se fosse atualmente. Então tem a Branca de Neve dando de mamar para a criança no colo, o príncipe deitado no sofá bebendo cerveja, entendeu? Assistindo televisão, com as pernas todas arreganhadas, assim, sabe? Então, toda a cerimônia vai por... Né? Aí mostra todos os mitos assim, depois, né? Depois do fim. Né? Agora, uma pergunta para finalizar. Na realidade, não é uma pergunta, é um comentário mesmo. Eu estava lendo um texto ontem sobre o avanço da inteligência artificial, né? Que as pessoas... Agora você tem a possibilidade de, por exemplo, a inteligência artificial, ela assiste lá milhares de entrevistas e lê, assim, por exemplo, o Heidegger, e aí
depois a inteligência artificial, ela mesma, baseada em tudo aquilo que ela leu e tal, você vai fazer perguntas a essa inteligência e ela vai te responder como se Heidegger não tivesse morto, nem Foucault ou qualquer outra pessoa dessas. E aí é um negócio louco, porque aí a pergunta, mas então haverá fim? Haverá fim mesmo? Que assim, tem essa polêmica, né? Compondo com você, né, Amiel, né? Eu também li que tem um programador acho que não sei se é da IBM ou enfim, que está falando que tem um computador tão avançado que ele diz que o computador tem sentimento e se humanizou, né? Acho que vocês viram essa polêmica, que estão querendo até desligar ou não o computador. Acho que está tendo um pouco de equívoco isso, né? O robô nunca vai deixar de ser um instrumento do ser humano. Você sabe qual que é o mais engraçado sobre isso? É um instrumento de vanguarda. Ele pode até, digamos, superar o processamento do cérebro, né? Mas ele nunca vai processar, nunca é incomparável a presença humana em relação ao instrumento robô, gente. Não é uma questão produtivista de ver quantos gigabytes que o robô vai processar a ponto de juntar trilhões de conhecimentos e conseguir, do ponto de vista de uma combinação cibernética, né, ter raciocínios que vão além do nosso, gente. Eu acho que não dá, eu acho que fica uma coisa meio de comparativa, né? A mesma coisa se eu for comparar, me comparar com uma formiga, ou comparar com uma goiaba, uma jabuticaba. E no caso do robô específico, ele é um instrumento. Fernando, sabe qual que é o mais de engraçado vanguarda. sobre tudo isso? Oi? Sabe qual que é o mais engraçado sobre tudo isso? É porque Heidegger, ele só é lido em psicologia ou em filosofia no Brasil. Fora do Brasil, ele é lido em ciências da computação. Olha que interessante. Exatamente por causa disso que a gente está discutindo hoje. A estrutura do antecedência a si mesmo em um projeto, a lida com as coisas, ela é muito útil para a computação. Olha que interessante. Por causa exatamente da questão da manualidade. Heidegger tira o ser do quesito do ser racional e traz ele para lidar com as coisas. Sim. Se você conseguir a ideia do learning da AI é a ideia da decadência. Você joga no mundo e ela aprende. Sim. Porque onde está a referência de como lidar nas coisas? No mundo. Né? A gente não é a gente que usa o computador, né? Tecla. É a referência das teclas que nos dizem que nós temos que fazer. Porque se eu fosse parar para pensar como digitar todas as vezes, eu não digitaria. E isso é muito útil para eles, porque o que está na referência, o que diz o que tem que ser feito, é a referência que está no mundo, não a gente. Entendeu? Para mim, isso é muito. Nessa situação é engraçado. Gente, eu acho que talvez a gente ainda vai viver daqui a uns 10 anos o metaverso, esses computadores, esses robôs avançados. Acho que o que acontece, compondo com a fala da minha do Guilherme, quando o homem se deslumbra com a sua criação, né? É que nem o Leonardo da Vinci, quando fez o Davi, falou parla, né? Porque é perfeito. A gente está tendo um deslumbre. É um deslumbre. Fazer uma estátua como o Davi, do Leonardo da Vinci, é tão tecnológico como, não sei quantos séculos depois, fazer um computador que processa um nível de informação que o ser humano não tem tomada de consciência para isso, entendeu? Agora, dizer que o computador está tendo consciência, a questão é essa. Os cientistas ficam questionando essa questão. O processamento logarítmico do computador mais avançado está tendo consciência. Isso é consciência? Processar? Eu acho que é exatamente essa questão. É consciência? É consciência? Porque, não, eu acho que tem que levar a sério essa questão, Sim. Fernando. Não é fazer graça. Sim. Porque o que acontece é que o Heidegger, ele tira
o funcionamento humano de um âmbito metafísico e traz para o âmbito da acontecência. Desse modo, se o que é o ser humano é a cura, é a capacidade de lidar com as correspondências do mundo, né, de maneira a manter a sua autoconsistência em funcionar, se um computador consegue fazer isso, seria um existente? Eu acho que isso é mais, na minha opinião, a gente está compondo agora, a Miel e a Mila estão fazendo observações fantásticas aqui no chat. Eu acho que o que tem é muito mais o espanto e o deslumbramento do ser humano diante da máquina. A máquina não está deslumbrada consigo própria, gente. Sinceramente, quem está deslumbrado achando que a máquina tem sentimento, tem isso, tem aquilo, são os criadores, né, gente? Entendeu? O que eu faço? A questão é que entra a angústia. O que eu faço agora que eu tenho um instrumento que me supera? Entendeu? Que tipo de subjetividade que tipo de sentido eu vou fazer para a minha vida se daqui a ponto tiver máquinas que me superam? Não precisa ir muito longe, a gente está no G5, gente. Sabe o que é o G6? O G5 acelerou a velocidade. O G6 é um nível de articulação, Adeilena. O próximo nível de internet que vai ter, a gente vai chegar. É o G6. Daqui a 5 anos vai ter um G6. Você vai chegar assim: Alexia, eu estou precisando escrever um artigo sobre o Heidegger de 50 páginas, descrevendo a noção de ser no mundo para o meu TCC. O G6 vai fazer, gente. Entendeu? O próximo degrau da internet é isso. Entendeu? Isso vai expandir um nível de projeção de angústia criativa do tamanho de um bonde, porque não tem criatividade sem angústia. Então, a cada degrau que o ser humano vai crescer, como é que eu me elaboro diante de um devir transformado por uma ferramenta? Entendeu? Não é, a ferramenta retorna para a gente. Esse retorno fica entranhado com a gente. Esse robô que processa bilhões de coisas, ele fica entranhado no ser da gente. Entendeu? Então, redimensiona o nosso ser. Acho que essa que é a questão. E cria um outro espaço de intersubjetividade, entendeu? Gente, a gente não é tão jurássico assim, gente. A gente pega nos anos 80, nos anos 90, computador. Lembra o computador quando era todo verdinho, assim, que você tinha que colocar o código, não sei o quê, para fazer as coisas? Hoje a gente conversa como se a gente estivesse ao vivo, gente. Entendeu? Isso redimensiona o nosso ser, o fato da gente estar aqui se encontrando, gente do Brasil inteiro, se encontrando, né? Entendeu? Isso redimensiona o ser, né? Quem que estava falando, a Tati? Ou a Yara? Alguém manifestou a vontade de falar. Não, eu falei que eu lembro do filme do Exterminador do Futuro, que, assim, do jeito que está acontecendo, aquele filme vai... Não que aquele filme vai se realizar, mas nós vamos entrar em um momento em que a gente vai perguntar: e aí, então, você, computador, é consciente? Qual o seu nível de consciência? Né? E mais, além do nível de consciência, perguntar assim, se essa, então, é a fronteira da imortalidade que o homem tanto sonha, né? Então, eu posso morrer no corpo, mas eu continuo vivo. Então, assim, o Fernando, daqui a uns 150 anos, eu posso conversar com o Fernando falar, vamos falar sobre Heidegger. Algum encontro de estudos daqui a 100 anos, tá? Vamos combinar, gente? Que a 100 anos a gente se encontra e continua. A Mila está colocando sobre criação de clones, úteros artificiais. Esse tipo de subjetividade é criado, né, gente? Cientistas chineses inventam útero artificial que pode criar embriões. Tecnologia funciona à base de caixas cheias de fluido nutritivo e um sistema de inteligência artificial que monitoriza os fetos. Tecnologia não terá sido aplicada em embriões humanos. Isso foi uma matéria que saiu em fevereiro.
lembrou do retrato de Dorian Gray. Por aí, gente. A tecnologia, ela expande a subjetividade e desmorona certas certezas, né, gente? Entendeu? Né? Enfim, isso é Tem na infinito. Netflix, só para complementar o que nós estamos discutindo, tem um episódio da Black Mirror falando a respeito disso. Nossa, muito interessante. Que tem uma mulher que ela acaba que o marido falece, e aí ela acaba aqui pegando umas memórias e faz um clone e tal. É muito interessante sobre Eu acho que a gente vai pegar essa geração ainda, Tati. A gente vai pegar a rebarba dela, eu pelo menos, né? Cada dia que verdade. passa eu sou mais jovial, né? Estou ficando jovial, né? Tem gente que é jovem, eu estou ficando jovial. A gente vai pegar, a gente vai pegar. Hoje eu li, a Alexia está agora sendo estruturada, inventada para você gravar a voz de alguém que morreu. Você vai É isso mesmo que conversar. ela faz. Ela pede, né, todos os registros que ela tem no celular, aí ela coloca a memória, aí vem um boneco inflável, ela coloca na água. Nossa, é super interessante. Exatamente o que nós estamos conversando. Domingo eu fui no shopping em Gianópolis, tá tendo a exposição do ET, aí você entra na realidade virtual, no óculos, eu voei 10 minutos com o ET, sabe a bicicleta, aquela cena do ET da bicicleta? Aí o ET fica assim, Interessante. eu montei na bicicleta, tinha umas bicicletas lá, você começa a Uhum. pedalar, o ETzinho está na tua frente, em cima, e eu voei, sobrevoei as colinas, Nossa, sei que, biriri bororó. Não são os demais. efeitos um pouco primários, mas é a segunda ou Sim, terceira sim, vez que eu faço essa tridimensionalidade assim. Gente, imagina quando tiver o metaverso hiper desenvolvido, verdade. você vai criar um mundo do jeito que você quer, você vai viver numa mansão no metaverso, gente. De vez em semana passada eu vi no Instagram projetos arquitetônicos de mansões no metaverso. Gente, é um deslumbre. Imagina. É um deslumbre, né? Enquanto no metaverso, para você se relacionar com pessoas ideais, né? Amizades ideais, relacionamentos sexuais ideais, construir uma sociedade ideal, gente, é um perigo. E o mundo desmoronando lá de fora, né? A Miel levantou a mão. Eu pensei aqui, enquanto a gente falava nisso, né? Aquela grande pergunta que ninguém ainda respondeu. Ou se responderam, eu não vi. Onde então está a consciência? Ela está realmente no cérebro? Está fora dele? É astral? Sei lá, né? Eu perguntei ainda para a classe, estou dando aula de psicologia humanista, perguntei eu acho que perguntei aqui também, o que é mais distante de se acessar, a superfície da tua pele ou o teu inconsciente? Né? Fica a provocação para a gente conversar no próximo encontro. E a Mila estava falando que chato, imagina estar no mundo metaverso, tudo ideal, gente. É que a gente tem resistência, a gente faz das diferenças, né, gente? Criatividade, mas tem gente que gosta da mesmice, que gosta de tudo na mão. As gerações estão se sucedendo, ao mesmo tempo que tem muito acesso à criatividade, também tem muita acomodação, né, gente? Né? Imagina um bebê já nascendo no metaverso, gente, vai ter. A criança nasce e já põe o óculosinho. Entendeu? Eu não acho que vai demorar muito tempo, não. Eu acho que não tem para acessar ainda. Se você colocar metaverso no YouTube, você vai ter muitas informações já. Mas é esse sistema de óculos que você põe, que você. É como se fosse uma internet, só que é tridimensional. Então você está construindo o teu mundo lá. Você constrói a tua cidade, a tua vida. E o problema é que você põe, depois você tira e você vai para o mundo normal, mundo comum, né? E o mundo do metaverso continua acontecendo lá. As coisas para fazer, as relações. Aí você põe de novo, você vai. É como se fosse uma viagem, entendeu? Você viaja, você visita teus parentes, depois você sai, depois você volta lá, você tem que atualizar todos os fazeres, né? Né? É que nem quando a gente fica montando cidadezinha, fazendinha, só que é tridimensional, entendeu? Que nem The Sims, né? Só que é o The Sims tridimensional.
Então você mergulha naquele mundo. E você constrói, e tem o tal do algoritmo. O mundo metaverso vai fazer o algoritmo de só te oferecer coisas do metaverso que são do seu interesse, entendeu? Coisas, situações do seu interesse. Você vai viver no mundo ideal. Mas hoje ele já faz, né? O algoritmo já te leva para uma bolha. Sim. Você vai ouvir os canais e as coisas que te interessam. A gente tem uma série no Netflix que eu estou assistindo que chama O Futuro. A gente reclama do algoritmo do smartphone quando você pesquisa uma viagem, 5 minutos depois já aparece 10 viagens iguais, você pesquisa tênis, aparece 50 tênis. O algoritmo do futuro ele vai antecipar a tua procura. Ele vai dizer, ó, vai antecipar teu ritmo de pesquisa, vai dizer, olha, antes de você digitar, ele vai dizer, olha, já está na hora de você comprar o tênis que você está sonhando. Ele vai antecipar. Ele vai prever teus sonhos, teus desejos. Tudo isso a partir de ser e tempo, gente. Temos mais alguma questão, gente, pessoal? Estamos num dia dramático, que hoje a gente teve mais corte de verba das federais, né, gente? Ou bloqueio, sei lá, aí entra a neurolinguística ideológica, né? Mas sabe o drama que a gente está vivendo, né? Enfim. Semana que vem eu até separei aqui, é a Andréia. Vocês sabem se a Andréia continua, gente? Alguém lembra? É a Andréia. Depois na outra é o Gilberto. O Gilberto estava aqui. Tava aqui. Então a gente tem que colocar lá no WhatsApp para checar se a Andréia vai topar. Você conhece a Andréia, Gilberto, Yara e Gisele, os quatro próximos. Andréia, Gilberto, Yara e Gisele, tá? Mais alguma questão, pessoal? Senão a gente vai parar a nossa gravação. Tenham todos uma ótima semana. Muito obrigado, Guilherme, pela facilitação e a todos, todas e todos pela partilha. É bom a gente se encontrar, né? Até semana que vem. Tchau. Bom feriado, né? Bom feriado. Até semana que vem.